Afinal de contas, o que é ser reformado calvinista? A tradição reformada calvinista, eu posso considerar, posso dizer que ela se encontra em alta. As pessoas têm procurado bastante conhecer a tradição reformada, conhecer a tradição calvinista. Eu posso até dizer que isso se tornou uma espécie de modinha, se tornou até mesmo como se fosse. Alguns se consideram de repente como uma categoria elevada de cristão. Isso traz uma questão de orgulho ao coração de muitas pessoas. É o orgulho no coração do homem, né, que existe. Porém, o que está em jogo aqui não é se é melhor ser calvinista ou não ser um cristão histórico, um cristão batista histórico, ser um pentecostal. O vídeo de hoje vai falar da diferença que existe nessa tradição, não se ela é melhor ou não. Alguns dizem, eu sou um cristão reformado, eu sou calvinista, mas o que eles estão querendo dizer com isso? Eles vão afirmar que ser calvinista é ser um cristão histórico, ou seja, de qualquer igreja que remete mais à tradição protestante mesmo, a tradição da reforma protestante, ser um luterano, como já afirmaram para mim, algumas pessoas já afirmaram para mim, ser um batista tradicional, histórico, ser até mesmo um anabatista, Amish, metodista, enfim, presbiteriano, obviamente, mas será que é ser só cristão histórico? Ou alguns confundem com ser calvinista, né, ser reformado, ser calvinista, como acreditar na predestinação, por exemplo, ou acreditar na tulip. Acreditar na tulip, acreditar no 5 ponto calvinismo. Mas será que isso não está se remetendo só à doutrina da salvação, à soteriologia? Será que isso não é ser só monergista? Afinal, quer ser monergista, quer ser sinergista? É crer somente na soberania de Deus? É escolher um dos 5 pontos do calvinismo? Escolher alguns pontos da tulip? O que é ser reformado? Ser reformado é uma coisa específica. É subscrever uma tradição confessional específica. Se você não pensa dessa forma, você não está sendo calvinista. Aí que está a confusão atual. É misturar tudo com ser reformado. É dizer que ser reformado é ser histórico, ser monergista, ser conservador, ser batista reformado, fazer umas mistureba. Mas assim, tem tudo ali nesses documentos, que são os documentos, as 3 formas de unidade e a Confissão de Fé de Westminster, esses são os documentos reformados, é subscrevê-los. Um batista reformado, por exemplo, ele não crê no batismo, no pé do batismo. Então, será que esse batista reformado é um batista monergista? A teologia reformada, ela se torna uma identificação a um clubinho, escolhendo pontos que quer aderir. Vamos a algumas verdades sobre isso. Verdade 1 é: ser reformado é ser confessional. Ser reformado não é apenas concordar com alguns pontos e escolher um desses pontos. É subscrever os documentos. Isso que é ser reformado, é subscrever os documentos da tradição. A tradição continental, reformada continental, as 3 formas de unidade, confissão belga, catecismo de Heidelberg, cânones de Dort, ou subscrever que elas são tradições e confissões irmãs, que é a confissão de fé de Westminster, que ela é muito mais profunda, e as 3 formas de unidade ela é pastoral, mas é o mesmo conteúdo, basicamente. Isso vai se só aprofundar-se. Então, a tradição inglesa escocesa, que é o quê? Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Breve, levando em consideração os 3 documentos que a IPB subscreve, mas existem 10 documentos da Assembleia de Westminster. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre 10 livros para se reformar, eu vou deixar no card lá. Eu indiquei o livro da editora Pacto, Os Padrões de Fé de Westminster, da editora Pacto. Por quê? Porque os Padrões de Fé de Westminster, da editora Pacto, ele tem 10 documentos, os 10 documentos da Assembleia, de Westminster, não só os 3, né, que a
IPB subscreve, que a IPB subscreve esses três. A verdade 2 é que o monergismo não define reformado. Muita gente pensa assim, eu sou calvinista, sou reformado. Por quê? Porque eu creio na predestinação. Isso está errado. Porque o monergismo, ele existe fora da tradição reformada. O monergismo, por si só, ele não vai definir a tradição reformada. Monergismo é um aspecto da teologia reformada no que diz respeito à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Existem batistas que são monergistas. Mas veja bem, eles não são reformados. Eu achei interessante que eu estava já gravando até esse vídeo, mas o Felipe do canal CCD Podcast, ele já até lançou um vídeo que o nosso irmão, nosso amigo, ele até lançou um vídeo e o pastor Devaí, do canal Cultura Reformada, já até reagiu também a esse vídeo, falando dos batistas reformados, certo? Porque aí os batistas assim, mas eu sou batista reformado, batista calvinista. Mas veja bem, eu achei interessante o termo batista particular que o Felipe apresentou nesse vídeo. É um termo que acredito que até mesmo é mais comum, né, como ele falou, por saberem definir bem lá na Holanda, na Europa, onde ele mora, é mais comum usar esse termo do que batista reformado. Mas é como eu disse no início, né, na introdução, parece que essa questão do reformado é você pertencer a um clube e a um clube dos tipo assim, é da moda agora, você ser direito, assim, você seguir certinho a palavra de Deus, você é reformado. Então, é como se desse um peso, né? Credibilidade, mas a tradição batista não é uma tradição reformada, embora tenha seguido em um certo momento a confissão de Westminster, mas depois ela seguiu a sua própria confissão. Então nem os batistas confessionais ou estes particulares, né, batista particular, são batistas reformados, eles são monergistas, mas eles não, por exemplo, creem na doutrina do pé do batismo, a doutrina essa doutrina de batizar bebês, na verdade, a questão do batismo para os batistas sempre foi um ponto muito importante, de modo que muitos nem aceitam o batismo presbiteriano, por exemplo. Então, já tem um ponto que não está batendo com a tradição reformada, que é esse ponto aí. Esse ponto no que tange o batismo. Logo, eles são somente cristãos monergistas. Os luteranos também são cristãos que afirmam a soberania, afirmam a predestinação. Se formos pegar a questão do Lutero, né, principalmente. Porém, volto a dizer, isso é um monergismo, porque muito da tradição luterana não é uma tradição similar, embora tenha muitos aspectos também parecidos, aspectos de teologia boa, mas continuam não sendo reformados. A verdade 3 é que o reformado ele dá importância a esta tradição, né, a tradição reformada. E dentro dessa tradição, muitas coisas são priorizadas, como eu falei, né? Uma teologia boa, sistemática, pautada nas escrituras, uma eclesiologia, tem que estar tudo alinhado. A teologia, a eclesiologia, a confessionalidade e a continuidade histórica. Porque assim, a questão da reforma foi justamente a igreja não estava rompendo com Cristo e com os apóstolos, estava rompendo com os desvios da igreja romana, com os desvios das igrejas romanas. Até nesse sentido, a igreja reformada é uma igreja católica, porém não apostólica romana. Então ela não rompe com a tradição, pelo contrário, ela dá essa continuidade ao que Cristo e os apóstolos pregavam. Dessa mesma forma, muitas dessas tradições que eu citei, batista ou qualquer outra, ou algum cristão que se autodeclara reformado, até mesmo estando dentro da igreja pentecostal, ele está, na verdade, subscrevendo, às vezes, a predestinação ou o monergismo, né? Os 5 pontos do calvinismo, enfim, e está se dizendo calvinista, está se dizendo reformado. Precisamos separar reformado confessional, subscrevendo
as tradições continentais, das formas de unidade, subscrevendo os padrões de Westminster, o que é um cristão monergista, do que é calvinista, que é crer na predestinação, crer na soberania de Deus, mas não subscrever uma confissão reformada. Mais uma vez eu volto a dizer, ser reformado não é melhor, não é pior, não é melhor sim, brincadeira. Não é modinha, não é um status, mas é subscrever uma tradição, que é essa tradição reformada, que é enraizada nas escrituras, na história da igreja, na ortodoxologia cristã. Mas me diga uma coisa, do jeito que eu estou falando assim, você pode estar até pensando assim, então só reformado que presta, só reformado que está certo? Pergunta com cuidado, mas obviamente que não. Existem cristãos de outras tradições piedosos que são pautados na escritura, na palavra de Deus, que inclusive que são cristãos históricos, como eu disse, os luteranos, os anglicanos, quando não são, hoje em dia está complicado, até luterana também e anglicana está com certas ideologias, mas as mais tradicionais não, são de teologia boa, são históricas, né? São igrejas históricas. Às vezes podem até ser cristãos não monergistas, como os assembleianos, os pentecostais, por exemplo, mas que são nossos irmãos. Então, eu espero que, após o diagnóstico desse vídeo, você tenha mais claro que é ser reformado, para pensar se você de fato é reformado, pertence a uma igreja reformada. Quero te fazer agora um convite final, que é assistir esse vídeo que está aparecendo agora.